Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de açúcares. Vamos falar sobre o açúcar branco, vamos falar sobre o açúcar demerara, o açúcar mascavo e o açúcar de coco. O que cada um deles faz no nosso organismo? Qual que é a melhor opção? Então olha só, o açúcar branco nós sabemos que é o açúcar mais refinado, né? Então todos os nutrientes, todos os minerais presentes no açúcar, a fibra e tudo mais, é retirada no processo de refinamento. Isso daí faz com que ele se torne um alimento de caloria vazia, ele acaba não tendo nenhum tipo de nutriente. Ele apenas serve para dar aquele sabor adocicado, né, para ficar mais gostoso, mais gostosa todas as preparações doces aí que a gente faz. E na verdade tem um efeito inflamatório muito alto pela liberação de insulina. Então ele faz com que o nosso corpo tenha picos de glicemia, né? Então ele causa picos de glicemia, picos de açúcar no nosso sangue e consequentemente picos de insulina, que é o hormônio que metaboliza o carboidrato, o açúcar, que é um hormônio altamente anabólico, é um hormônio que aumenta, né? Então é um hormônio que aumenta tecidos, então aumenta tanto o tecido muscular como o tecido gorduroso. E além disso, acaba sobrecarregando o pâncreas também, que é o pâncreas, o órgão responsável pela produção desse hormônio. Isso daí pode te causar sérios problemas futuramente. Então, não é interessante que você fique fazendo uso desse tipo de alimento e também, muito menos, dando isso para os seus filhos. Então, muitas vezes o paciente fala assim para mim: Renata, mas eu não compro açúcar. Eu não consumo açúcar, mas come doce. E às vezes come doce com muita frequência, né? E esse doce tem açúcar. Então, vale muito a pena você dar uma olhada nos ingredientes dos doces que você acaba comendo, dos alimentos que você ingere. Para você ter uma ideia, o biscoito de água e sal contém açúcar. Cerveja também contém. E o pior, a mesma quantidade de açúcar que tem no refrigerante tem na cerveja. Olha isso, gente, é absurdo, né? E às vezes você compra também um chocolate 70%, 80%, achando que ele é saudável. E aí ele acaba sendo adoçado também com açúcar branco. Então, não é interessante. Então, sempre leia os rótulos de todos os alimentos que você for comer, todos os alimentos que você consumir, que você comprar. É muito importante isso, porque às vezes você pode estar comprando aí um alimento acreditando que ele é saudável, que ele vai te trazer benefícios ou que ele não vai prejudicar a sua saúde, e muito pelo contrário, né? Às vezes está escondidinho ali, sem ninguém ver, e achando que realmente não é nada de ruim, né? Além disso, o açúcar branco, ele vicia 5 vezes mais do que a cocaína. Isso foi comprovado cientificamente, fizeram testes em ratinhos e viciaram os ratinhos, tanto no açúcar quanto na cocaína. E quando soltavam eles nas gaiolas, eles iam no potinho de açúcar e não no potinho de cocaína. Então, para vocês terem uma ideia de como essa droga, né, vicia, nos causa mal, porque aí nos causa aumento de peso, obesidade, diabetes, aumento de triglicérides, sobrecarregar nosso pâncreas, nosso fígado. Só nos adoece, né? Só nos adoece. E aí acaba, então, sendo liberado, uma droga liberada, altamente viciante. Tá? Então, tente não dar isso para os seus filhos com frequência, sabe? De vez em quando, como eu costumo dizer, uma vez na semana serve para tomar para comer um bolo, ou então para tomar um açaí, se tiver um pouco de açúcar nesse açaí. Mas assim, tente evitar, né? Procure sempre opções mais saudáveis aqui. O outro açúcar que eu queria falar aqui é o açúcar mascavo. O açúcar mascavo nada mais é que o açúcar branco antes do refinamento. Então ele vai ter um pouco de fibra e ele vai ter mais minerais e vitaminas nele. Mas mesmo assim, ele também dá picos de glicemia, não tão aumentados quanto o açúcar branco. Mas todo o resto da questão de vício, na questão de obesidade, da questão de aumentar triglicéridos, sobrecarregar pâncreas e todo o restante de glicemia aumentar, é igual. Então, não vejo também nenhum benefício em utilizar açúcar mascavo, tá? Também atrapalha o seu emagrecimento
e muito pelo contrário, ainda colabora para você engordar. Então também acho que não é interessante você estar utilizando esse tipo de alimento, ok? Já o açúcar demerara também tem mais fibras do que o açúcar branco. Mas qual que é o benefício dele, né? Qual que é a vantagem? A vantagem é que ele é orgânico, então ele não tem agrotóxico, como o açúcar branco, o açúcar refinado. Mas o que acontece? Ele vai ter todos os outros efeitos que os outros dois açúcares têm. Então também é inflamatório, também não é interessante. Às vezes você acha, é adoçado com açúcar demerara, então tem lá o bolo que é adoçado com açúcar demerara. Ele só não vai ter agrotóxico, mas você não deve ficar fazendo uso dele. E nós temos o açúcar de coco. O açúcar de coco ele já age de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele tem muito mais fibras do que qualquer um desses outros açúcares que a gente conversou. Então a absorção dele é bem mais lenta, né? Não vai ficar dando picos de glicemia e nem de insulina. Só que assim, paciente diabético tem que tomar cuidado com a quantidade de açúcar de coco que ele vai utilizar, porque não deixa de ser um açúcar, né? Só que o percentual de carboidrato dele já é menor. Então o índice glicêmico dele não é um índice glicêmico igual ao do açúcar refinado, ou do mascavo, ou do demerara, é muito menor. Então a chance dele alterar a glicemia também é bem menor. Só que para você fazer uso, é bem importante que você tenha acompanhamento com o nutricionista, para você saber a quantidade que você vai estar utilizando, para que não comprometa nem o seu emagrecimento e nem, no caso, a glicemia, se você tiver diabetes. Mas de todos eles, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção. Com muito mais fibras, vitaminas, minerais, né? Vai ter gorduras boas também. Então, eu sou bem fã do açúcar de coco e acredito aí que seria a melhor opção que todo mundo deveria fazer. Ok? Uma coisa que eu queria falar também para vocês é o seguinte: se vocês comprarem algum doce que tenha açúcar, qualquer outro tipo de açúcar que não seja de coco, o que vai acontecer? O cérebro ele vai ficar pedindo sempre isso, né? Então você acaba, por exemplo, assim, você tenta comer 2, 3 quadradinhos de chocolate, só que se ele for, mesmo sendo amargo, se ele for adoçado com açúcar normal, açúcar branco, você não consegue controlar a quantidade, você não consegue comer só isso, muitas vezes você come a barra inteira, porque tem esse efeito viciante, ok? Lá no hipotálamo, liberando dopamina, dando aquela sensação de bem-estar, de bom humor, eu costumo dizer que é o alimento que abraça, né? Um alimento assim que te acalma, fica tudo bem. Então, fica tudo bem entre aspas, né? É como droga. Quando você usa uma droga, também deve ficar tudo bem. Você nunca usei, mas deve ser assim. Então, e aí? É uma droga liberada, é uma droga que te vicia, que te adoece. E que, infelizmente, está presente na maioria dos alimentos que você compra industrializados. Então, não esqueça de olhar o rótulo. Muita coisa que se diz benéfica, né? Muitos alimentos que passam por bonzinhos, na verdade eles não é bem dessa forma, ok? Então não se engane, não deixe ninguém te enganar não, ok? Então um super beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.